Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nas fontes de um curso sobre teologia contemporânea. Exato. O objetivo é mapear as raízes, as ideias filosóficas, históricas que moldaram o pensamento teológico até hoje. Sim. Perceber de onde vêm muitas ideias que andam por aí, não é? Exatamente. Mesmo fora dos círculos mais académicos. Pois é. A premissa é que a teologia do século XX e daí para a frente não surgiu do vácuo. Uhum. Há toda uma genealogia de ideias, movimentos culturais, filosóficos, que prepararam o terreno. E perceber isso ajuda a descodificar muita coisa hoje em dia. Sem dúvida. Ajuda a ver os pressupostos por trás das discussões atuais. Olha, as fontes começam por apresentar o professor, Alan Porto. E ele logo de início destaca a importância de discernir certas ideias que entram na Igreja. Sim, às vezes sem se questionar a origem ou as implicações, não é? Isso. Ele dá o exemplo da frase Jesus é a chave hermenêutica, que parece boa, mas é preciso ver o que está por trás. Exato. Então, por onde começamos esta viagem histórica? Qual é o ponto de partida? Bem, temos que recuar bastante. Vamos à Idade Média. Idade Média, ok? Havia um teocentrismo forte, claro, mas também um dualismo, uma separação tipo entre o mundo da graça, o espiritual superior, Certo? e o mundo da natureza, o material inferior. E aí, Tomás de Aquino, ele abriu uma brecha interessante. Que foi? Ele sugeriu que a razão humana não foi totalmente corrompida pela queda. Tinha ainda alguma capacidade. Ah, interessante. E isso teve consequências? Teve. Porque mesmo sem ele prever, isso começou a pavimentar o caminho para a ideia de autonomia da razão. Entendo. E essa brecha, essa ideia, leva a reações diferentes no fim da Idade Média, é isso? Sim, leva a duas grandes reações. Por um lado, o Renascimento. Que foca mais no homem, na natureza. Exatamente. O homem é à medida de todas as coisas. Há uma valorização do humano, da natureza, quase invertendo o jogo medieval. A natureza meio que devora a graça, numa tendência de secularização. Ok. E é a outra reação? A Reforma Protestante. Que também critica a Idade Média, mas de outra forma. De outra forma, sim. A Reforma mantém Deus no centro, o teocentrismo, mas propõe uma visão mais integrada. Integrada em que sentido? No sentido de que a criação, a queda e a redenção se aplicam a todas as áreas da vida. O trabalho, as artes, a ciência, tudo tem valor sob Deus. Com base nos solas, imagino. Sola escultura. Exatamente. Sola Scriptura, sola gratia, etc. Mas há um ponto importante. Qual? Ao questionar a autoridade da tradição e enfatizar a escritura e a interpretação pessoal, a Reforma sem querer também abriu espaço para que, mais tarde, essa ideia da autonomia individual ganhasse força noutros sentidos. Percebo. É uma consequência não intencional, digamos. Exato. E depois destes movimentos, entramos na modernidade. E aí essa ideia da autonomia parece explodir, não é? Explode mesmo. Na filosofia, a busca é por um fundamento seguro para o conhecimento, mas a partir do próprio sujeito. Descartes. Descartes é o marco, sim. Penso, logo existo. O foco sai da metafísica, da natureza da realidade, e vai para a epistemologia, como é que nós conhecemos. Certo. E na ciência? Na ciência a coisa também muda. Começa com uma base cristã, a ideia do mundo ordenado, criado por Deus, um sistema aberto, Mas depois? mas evolui para uma visão de sistema fechado, causa e efeito, leis naturais, sem espaço aparente para intervenção divina. E isso cria tensão. Fé versus razão. Uma tensão enorme que vai crescendo. E chegamos ao iluminismo. O século das luzes. Pois é, aí a razão, com R maiúsculo, é elevada a critério supremo. Autónoma, E autossuficiente. figuras como Kant são centrais aqui. Cruciais. A distinção que Kant faz entre fenómeno, aquilo que percebemos, e númeno, a coisa em si, que não podemos conhecer diretamente. Incluindo Deus em si. Exatamente. Isso limitou imenso o alcance que a razão poderia ter sobre Deus. Empurrou a religião para o campo da moral ou da experiência subjetiva. Isso o judaísmo também, não é? Uma religião mais racionalista. Sim, a ideia de um Deus criador, mas que depois não intervém. Um relojoeiro cósmico, digamos. É fascinante ver como a filosofia vai moldando o ambiente. E o romantismo surge como reação a isto tudo. A esta razão talvez um pouco fria. Exatamente. O romantismo, já no século XIX, questiona essa aridez do racionalismo. Valoriza a subjetividade, a emoção, o sentimento, a experiência do eu. Curioso, porque essa tensão não é totalmente nova, pois não? Dentro do próprio protestantismo? Bem lembrado.
Já no século XVII havia uma tensão parecida entre a chamada ortodoxia protestante, muito focada na precisão da doutrina, correndo o risco de se tornar intelectualmente fria, certo? e o pietismo, com figuras como Spener, que enfatizava a experiência religiosa pessoal, a piedade, a vida interior. Correndo o risco do subjetivismo, imagina? Exatamente. É a velha tensão entre cabeça e coração, que reaparece de formas diferentes. E como é que toda esta longa história deságua na teologia liberal, que as fontes apontam como antecessora direta da teologia contemporânea? Bem, a teologia liberal ali no fim do século XIX, início do XX, foi uma tentativa de reconciliar o cristianismo com a mentalidade moderna. Mas como? O ponto-chave é que tentou fazer isso aceitando os pressupostos da modernidade. A autonomia da razão, a crítica histórica, a visão do mundo científica. E quem são as figuras principais? Schleiermacher é um nome central. Vindo dessa tradição mais pietista e influenciado pelo romantismo, ele define a essência da religião não como doutrina ou crença, mas como um sentimento de dependência absoluta. Sentimento. Ok. Ligação ao romantismo e pietismo. Sim. Outro nome importante é Ritzel. Ele tentou resolver o conflito ciência versus fé traçando uma linha. A ciência trata de factos objetivos. E a religião? A religião trata de valores, de juízos subjetivos. São esferas separadas. E na prática? Quais foram as consequências desta abordagem de adaptação? Deve ter sido uma mudança e tanto. Foram enormes. Radicais mesmo. A Bíblia passou a ser lida, quer dizer, reinterpretada à luz da razão moderna e da crítica histórica. O que significa que Significa que o sobrenatural, os milagres, tudo isso foi posto de lado. Ou era descartado ou reinterpretado como mito, como símbolo de uma experiência interior. e a figura de Jesus? Surge a famosa busca pelo Jesus histórico. Tentava-se encontrar o homem, o mestre moral, por trás daquilo que eles consideravam ser o Cristo da fé, uma construção posterior da Igreja. Percebo. Separa-se o Jesus real do Cristo teológico. Exatamente. No fundo, a teologia estava a tentar tornar-se aceitável, respeitável, aos olhos da cultura moderna. Mas o custo foi alto, parece. Foi. Acabou por esvaziar doutrinas que são centrais para o cristianismo histórico, como a divindade de Cristo, o significado da sua morte e ressurreição. Uau! Percorremos aqui séculos de ideias em poucos minutos. Foi rápido, sim. Mas fica muito claro como estas correntes filosóficas, culturais, foram preparando o palco para as discussões teológicas que temos hoje. Sem dúvida. E compreender estas raízes, esta genealogia das ideias, é mesmo essencial para navegar o presente. Ajuda a identificar de onde vêm certas ideias, quais os pressupostos. Exato. E a avaliar criticamente as diferentes propostas teológicas que encontramos por aí. Fica então, talvez, uma reflexão final para quem nos ouve. Sim. De que formas é que estas tensões históricas que vimos, razão e sentimento, tradição e experiência, adaptar-se à cultura ou desafiá-la, continuam a ecoar hoje? Uhum. Talvez de maneiras que nem sempre percebemos. Pois, tanto na teologia mais formal como na nossa própria vivência da fé no dia a dia. É uma ótima questão para pensar.